Você tem o costume de fumar? Colocar objetos na boca o tempo todo? Talvez o seu problema seja uma fixação oral. A fixação, ela é um retorno, uma regressão, uma imaturidade emocional. A fixação ela é uma regressão a uma das fases do desenvolvimento psicossexual. Pode ser a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência. E tem a fase genital também. Como é que é isso, Igor? Como é que funciona então a fixação? Entendendo que nós passamos por essas fases, né? A fase oral é a fase onde a energia libidinal ela está direcionada à boca, aos lábios ali, a língua, a garganta, a sucção, morder. A fase anal se dá por conta ali quando a criança ela aprende a controlar a musculatura anal, o esfíncter. Então ela entende se deve ou não fazer cocô ou xixi em locais públicos, né? Temos a fase fálica, que é uma fase onde a criança descobre ali os seus órgãos genitais, toca, pega, gosta de tocar o seu corpo, as suas partes íntimas. É nesse momento também que nós temos aí a ansiedade de castração, nós temos o complexo de Édipo. Logo depois vem a fase da latência, que é um período ali onde a criança ela esquece a fase fálica e ela direciona essa energia libidinal a outra coisa externa ali, ao videogame, à escola, aos amiguinhos da escola, brincadeiras, etc, etc, etc. Quando a criança chega ali por volta dos 12 anos mais ou menos, então chega a fase genital, onde essa busca da satisfação ela vai através da busca de outros objetos. Então, nesse período, no período da fase ali genital, dos 12 anos, o adolescente, o pré-adolescente, ele vai buscar em outro objeto a satisfação, né? Enquanto as outras fases, a satisfação, a criança encontra em si mesmo, né? Então, nessa fase a criança vai buscar um namoradinho, uma namoradinha, isso é o mais natural, mas também ela pode direcionar esses desejos, essa energia libidinal em outras coisas. Ela pode determinar ou desenvolver algum tipo de obsessão. Ela pode desenvolver uma obsessão por esporte, por leitura, não sei. Vai variar ali de criança para criança. E é aí que vem então a fixação. A fixação ela é o regresso a uma dessas fases, a um momento onde tudo deu certo, né? Uma criança que se mantém na fase oral, um adulto que se mantém ali na fixação da fase oral, pode ser um adulto que fuma demais, bebe demais, grita, fala demais. Pode ser uma pessoa que tem muito prazer em falar palavrão, ou falar de forma grosseira, de expressar os seus desejos ali com a boca. Colocar objetos, comer coisas que não são de fato comestíveis. Isso tudo ali está dentro da fixação oral, uns mais e outros menos. Na fixação anal, podemos ter aí uma criança que ela retém mais o cocô ou menos. É uma fase um pouco contraditória, a palavra correta seria ali um conflito, seria uma fase conflituosa, na verdade, é a melhor palavra. E por que conflituosa? Nós temos o desejo, a satisfação de ter criado um produto, o cocô, o xixi. Nós temos a satisfação de controlar essa criação, esse produto. Eu faço cocô quando eu quiser, eu faço cocô se eu quiser em público ou não. O problema é que
Nesta mesma fase, ali entre os 2 aos 4 anos de idade, os pais, eles corrigem os filhos. Não pode fazer cocô em público. Se você fizer cocô no piniquinho, eu te dou um doce. Oh, que bom, que menino educado, ele fez cocô no piniquinho. Tudo isso também gera satisfação para a criança. Então, qual satisfação eu vou preferir? A de controlar quando ou não que eu farei o cocô? Eu posso fazer cocô agora, isso me dará satisfação, ou eu posso ouvir o meu pai e fazer cocô no piniquinho. Então, existe esse conflito. Eu quero agradar meu pai, mas eu também quero obter a satisfação. Eu tenho satisfação quando eu agrado meu pai, mas eu também tenho satisfação quando eu faço cocô. Então, uma criança que retém muito esse cocô de forma muito organizada, digamos assim, eu só vou fazer cocô em casa, no meu piniquinho, no vaso que eu aprendi a usar, ela pode se fixar nesta fase e então se tornar uma pessoa compulsiva com a limpeza, extremamente organizada, no sentido ali de uma compulsão, né? Ela pode ser também uma pessoa compulsiva em suas determinações, em seus planos. Então, se não ocorre da forma que essa pessoa planejou, ela pode ficar frustrada. O oposto disso também é verdade. Se é uma criança que se importa mais em evacuar, se importa mais em satisfazer ali o seu desejo de evacuar em público, no colo do pai, onde for que ela tenha vontade, e não houver esse controle tanto dela quanto dos pais, essa criança ela pode ser uma criança pouco organizada. Ela pode ser um adulto pouco organizado, uma pessoa pouco organizada. Ela pode ter um problema com isso na fase adulta, é também uma fixação, mas dos dois lados. Aquele que tem uma fixação com a retenção é mais organizado, e aquele que tem uma fixação em evacuar, ele é menos organizado, se preocupa menos com a organização, e isso pode gerar também problemas. Ambas as fixações podem ser problemáticas, né? Dependendo do nível. Você conhece alguém pouco organizado, você conhece alguém muito organizado. Logo depois nós temos aí a fase fálica, e é uma fase também conflituosa, mas em outro sentido. Nessa fase, os pais entram em uma negação, eles não permitem que o filho se toque, se conheça. Eles veem aquilo numa visão mais adulta da coisa, não entendem que aquilo é uma fase, que a criança está se descobrindo, ela não entende da mesma maneira que nós entendemos hoje em dia. De uma maneira mais civilizada, de uma maneira mais social, de uma maneira mais erótica, de forma adulta. Não. A criança está conhecendo a si mesmo, conhecendo o seu corpo, o seu limite, o que é isso e o que é aquilo, tanto o menino quanto a menina. Né? E nesses momentos, os pais eles repreendem de forma abrupta. Eles dizem, não pegue, que pode dar bicho, não pode, é errado. E isso gera um conflito grande na criança. E uma fixação nessa fase, ela pode gerar N coisas. Ela pode gerar ali um bloqueio sexual, ela pode gerar também uma neurose obsessiva, né? Ela pode gerar um comportamento adulto muito orgulhoso, um comportamento adulto muito vaidoso, né? Depende muito de qual maneira essa criança foi criada ou como ela identificou tudo aquilo. Varia muito de criança para criança e nem sempre é culpa dos pais, é culpa de como a criança passou por isso, ela atravessou essa fase. Na fase de latência, que nós temos um período muito mais tranquilo da criança ali, uma criança que se mantém naquele período de latência, uma fixação, o adulto que se mantém nessa fixação, ele pode ter um pouco de dificuldade em se relacionar.
né? E não só de forma conjugal, amorosa, mas também fraternal, com os amigos, no trabalho, na faculdade, na escola. Pode não aprender a socializar, a ser um ser humano mais sociável. Pode ter esta dificuldade e por isso acaba sofrendo na fase adulta, pois somos seres extremamente sociáveis. E tudo isso são fixações, então são retornos a fases onde aqui eu me sinto bem, aqui eu me sinto agradável, aqui eu estou confortável. Aquela outra fase que eu não consegui passar muito bem é ruim, é chata, então há uma imaturidade emocional. E é importante o cliente, o paciente, também entender isso, pois é a melhor forma dele entender que existe ali um bloqueio, existe uma imaturidade que ele precisa superar, né? Todos nós temos as nossas fixações, uns mais, outros menos. Existe, obviamente, todos nós temos os nossos bloqueios, isso é normal, é natural. Mas quando isso atrapalha as nossas vidas, quando as nossas neuroses atrapalham a forma que vivemos em sociedade, atrapalha como nós vivemos com nós mesmos, é preocupante. Então, isso precisa ser tratado, isso precisa ser levado à terapia. E é isso aí, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu e até a próxima.